Amém, queridos. Abram suas Bíblias em 2 Timóteo, no capítulo 2, dando continuidade à série em cima da segunda carta de Paulo para Timóteo. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, entregamos esse momento mais uma vez nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, nós abrimos nossos corações e nossas mentes para a Tua iluminação, para o Teu ensino nessa noite, por meio da Tua palavra, Senhor. A palavra que é inspirada em Ti, que veio revelada da parte do Senhor. Que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. O título dessa pregação é Aprovados para Deus. 2 Timóteo, vamos a partir do versículo 1 no capítulo 2, tá? Capítulo 2, a partir do verso 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que Paulo começa aqui, Paulo precisa estar ensinando a igreja e deixando de modo inculcado no ensino da igreja esse conceito acerca da graça. Por quê? Porque a igreja tinha começado a sua história baseada nessa questão, nesse assunto que era a questão da graça. O fundamento da graça, o ensino, a doutrina da graça, que era a salvação por meio da fé, não mais por meio das obras, mas por meio da fé, a questão da graça toda. E isso precisava ser uma coisa muito ensinada e muito fortificada, porque a igreja ela estava ao derredor dela, cercada de questões contrárias à graça, entre elas a questão do judaísmo, a questão dos judaizantes, que estavam o tempo todo tentando trazer essa ideia de que eles tinham que voltar à observação da lei para que fossem salvos. Daí envolvia a questão de circuncisão também, onde queria se cobrar dos gentios, no caso os não-judeus, de que eles também fossem de alguma forma circuncidados. Então havia toda uma questão de ensinos contrários à graça que vinham de alguma forma tentar minar o ensino que Paulo tinha deixado para os seus discípulos. Então Paulo fala, fortifique-se na graça, ou seja, permaneça fundamentado e crescendo nela e não fuja dela, senão você está lascado. A partir do versículo 2, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, Paulo também deixa claro essa questão de que o chamado da igreja é o chamado para o discipulado. Eu aprendi coisas as quais eu ensino na vida de outros, que vão ensinar para outros, que vão ensinar para outros, e assim segue o caminho. Esse é o princípio da palavra, é o testemunho. Cada um de nós é uma testemunha viva acerca desse ensino revelado para cada um de nós. Salvo aqueles que têm algum tipo de experiência sobrenatural com Jesus. Eu estive dando aula semana passada na Jocum, e uma das minhas alunas que estavam ali, ela falou da experiência dela, que ela tinha nascido num lar cristão, os pais cristãos, e chegou lá no período da juventude, foi dar uma aproveitada na vida, se é que vocês me entendem. Foi aproveitar um pouco a vida e ficou um bom tempo fora da igreja. E realmente, como diz alguns aí, tacou o louco. Deu realmente, deixou fluir a questão na sua vida, a questão do pecado. E ela falou para mim que a conversão dela aconteceu diretamente da parte de Jesus, Ela teve uma experiência com Cristo, não estava em nenhuma igreja, ninguém pregou o evangelho para ela, mas ela sozinha teve realmente uma experiência sobrenatural com Jesus e estava agora em missões. E ela faz pouco tempo que isso aconteceu, então sentiu já muito forte isso, que ela tinha que se envolver com o reino de Deus, se envolver em missões, e estava ali na Jocum fazendo então uma ETED, que é a escola de treinamento. Amém? Então é isso. Então, mas a princípio, como isso é algo que acontece com poucos, na maior parte das vezes
A gente aprende por meio do anúncio da palavra, então você escuta a palavra e aí, por meio da palavra, a palavra te convence. É ela que tem esse papel de converter a nossa vida, de trazer algum tipo de transformação na nossa vida. Então, não é comum, por exemplo, uma pessoa entrar lá num culto da Gólgota e falar assim, nossa, tudo que o Pipo falou hoje foi para mim. Foi para mim, se eu tivesse só eu, ele foi para mim. Então, por causa disso, que eu nunca falo diretamente, né? Hoje eu vou preparar uma palavra para falar para o Leonel hoje. Só o Leonel, é para o Leonel essa, entendeu? Eu nunca preparo, né? Então, sempre uma coisa, a palavra, ela, de modo total, para todos. Há aqueles que vão se identificar mais com aquele momento, porque a palavra vai dizer mais naquele momento que ele está vivendo aquilo. Né? Mas nunca é direto para alguém. Sempre vai ser de um modo generalizado, mas esse é o poder da palavra, que o Espírito Santo, ele utiliza do ensino da palavra para falar com cada um segundo a nossa necessidade. Ele vai falando, vai ministrando, realmente na nossa vida. Amém, queridos? Então, esse é o papel da palavra na nossa vida. Portanto, esse conceito que muitas vezes, né, eu mesmo já, às vezes, cometi o erro de falar, e muitos teólogos influentes que escreveram livros e têm uma influência na teologia da igreja, cometem o erro de falar esse tipo de coisa. Que, por exemplo, a nossa vida é uma pregação do Evangelho. Então, muitas vezes, você precisa pregar com a tua vida. Né? Então, eu nunca conheci ninguém que se converteu por meio da vida de alguém. Não conheço ninguém que conheceu a Cristo por meio da vida de alguém. As pessoas só vêm para Cristo quando escutam o Evangelho. Porque ainda que você tenha um bom testemunho, e isso de fato tem que ser uma busca de todos nós, as pessoas vão olhar para o teu testemunho, elas só vêm para Cristo quando você prega a Cristo. A pessoa não vai se converter a você, ela precisa se converter a Cristo. E às vezes a gente precisa ter isso, de pregar o Evangelho. Né? Então, se eu estou num ônibus, uma pessoa está do meu lado, que tempo que ela tem de olhar para a minha vida e ver né? Não sei se ela vai ver o movimento de eu cruzar as pernas, não cruzar as pernas. Esse cara é crente. O jeito que esse cara bocejou, esse cara é crente. O piscar dele é um piscar evangélico. Então, isso não existe. Então, qual que é a forma de eu anunciar o Evangelho? Pregando para ele. Então, salvo família, salvo amigos próximos, no mais, a gente tem que pregar o Evangelho. Então, não é somente do testemunho de vida, é a pregação do Evangelho. Né? Amém? Então, eu vim a Cristo porque eu estava realmente num retiro, ninguém conversou comigo, então, se eu fosse olhar para isso, eu não estaria aqui hoje. O pastor lá pregou o Evangelho e eu entreguei minha vida para Cristo. Então, cada um tem a sua experiência, mas, de modo geral, vocês têm a responsabilidade de ensinar os outros, de falar do Evangelho, pregar o Evangelho, porque a única forma de alguém vir para Cristo é por meio do Evangelho. Amém? É por meio do Evangelho. Não tem outra forma. No versículo 3, Paulo lhe fala assim, suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Então, Paulo usa 3 exemplos aqui, e eu acho bem interessante essa questão do primeiro exemplo que ele dá, que é essa questão do soldado, trazendo para mim e para você esse conceito de que nós estamos de fato numa guerra. Todo aquele que vem para Cristo, ele já entrou num processo de guerra, mesmo que ele não queira. Aí é uma questão de cada um. Que nós estamos numa guerra, nós estamos. Nós temos que ver se nesse processo da guerra nós vamos ser os desertores dessa guerra, nós não seremos fiéis para com a nossa pátria, para com o nosso rei, para com o nosso reino, para com o nosso irmão em Cristo. Nós simplesmente vamos assistir a guerra acontecendo e vamos estar olhando de fora dessa guerra. Ou nós vamos entrar nessa guerra, sofrer as consequências dessa guerra, por isso que Paulo fala, suporte
suporte comigo os sofrimentos, e os sofrimentos envolviam essa guerra. Nós temos esse exemplo essa semana do que aconteceu com o No Longer Music, né? Isso foi um assunto a nível nacional, não sei quantos ficaram sabendo disso, né? Tá lá, o Emo Gospel, né, que foi intitulado, banda de Emo Gospel, né, pegou todo mundo de surpresa ali, e foi um escândalo, se tornou um motivo de inquietudes e frustrações para muitas dessas pessoas, né? O que o No Longer Music fez foi agendar uma série de shows pelo Brasil, com bandas não cristãs, que tinham um certo nome, né, entre elas aí o Skylane, o Cefas, outra banda lá que vai tocar amanhã, Medula, e outras bandas lá que eu nunca nem tinha ouvido falar, né? Então, eu não sou muito fã dessa coisa, mas tudo bem. E aí, o No Longer Music é uma banda cristã, mas é uma banda cristã que vai para além de somente ser uma banda cristã. É uma banda cristã que prega o evangelho literalmente, faz apelo e tudo mais, né? O Desertor também é uma banda cristã, o Azorrag também é uma banda cristã, e a gente nunca para um show e faz um apelo para as pessoas entregarem a vida para Cristo. Mas o No Longer Music faz. O No Longer Music é uma banda que o propósito é esse de fato, então eles fazem. E isso causou, né, uma revolta geral, né? Chamaram aquilo de culto, né? Um bando de gente que não sabe nem o que é um culto, né? Porque ali ele estava longe de ser um culto, que ali é a coisa mais normal que existe num show evangelístico. É aquilo ali mesmo que acontece. Então, chamaram de culto, pejorizaram, né? A missão Steiger emitiu uma nota, né, se desculpando se aquilo, de alguma forma, magoou alguém ou ofendeu alguém. Eu, particularmente, não gostei disso, particularmente, discordo disso. Particularmente, eu acho que tem que pedir desculpa porcaria nenhuma. Quem se ofendeu, que se lasque, né? Se o evangelho magoou você, problema é teu. É o evangelho, é o evangelho. As pessoas se esquecem que quando Jesus estava pregando para uma multidão, o que aconteceu ali? Vazou todo mundo. Todos os emos da Palestina naquele dia deram as costas e vazaram, entendeu? Aí os discípulos emos falaram para Jesus: olha, está muito pesado. Jesus falou assim para eles: olha, não gostou do show? Vaza. Vai embora também. Essa é a única resposta. Entende? Não gostou? Ok, é isso mesmo. Jesus nunca disse que a mensagem do Evangelho ia ser agradável, nunca falou isso. Jesus nunca falou que o mundo iria gostar de nós, que o mundo iria gostar do Evangelho, que o mundo ia aplaudir o Evangelho. Eu entendo a intenção de amenizar os ânimos, ok, né? Estou só falando da minha parte, e eu jamais, nunca. Eu sei o que é ser cuspido, quer ser xingado, quer levar latada de cerveja. Eu sei o que é chegar num cartaz lá, tá o nome Desertor, os caras com o canivetinho cortarem só o nome do Desertor, deixar todas as bandas. Eu sei o que é isso, entendeu? E não tenho nenhum problema com isso, porque está ali, ó. Vocês serão odiados. Não é nem cancelados. É odiados por causa do meu nome. Jesus falou isso. As pessoas acham que vão chegar num show com 3.000 perdidos, vão falar de Jesus e todo mundo vai, ai, que legal, eu quero Jesus. Não, vai xingar mesmo. Eu faço parte de vários grupos de roqueiros cristãos do Brasil, e teve um deles lá que os caras desceram a boca, ficaram indignados, porque não foi avisado que ia ter apelo. Eu falei, então tá, então quer dizer que agora, quando a minha banda for tocar, eu tenho que falar, olha, primeira coisa, né, pessoas sensíveis ao Evangelho, vocês podem sair porque agora vai ter um show e depois a gente vai falar de Jesus, tá bom? Então agora tem que avisar que vai falar de Jesus, porque senão magoa, machuca o coração das pessoas, né? Então, eu falei, não, isso nunca vai acontecer, porque isso nunca aconteceu e nem vai acontecer. E a pessoa que se
se inclinar para esse tipo de coisa, está cometendo uma idiotice, uma estupidez, não existe isso. Sei lá, meus queridos, nós estamos numa guerra. Por isso que eu estou falando, nós estamos numa guerra. É uma guerra, não é uma amizade colorida, entende? Então eu vi pessoas cristãs falando coisas como, por exemplo, é o amor está acima de tudo, o amor está acima do evangelho, entende? O amor está acima do evangelho, porque se você prega o evangelho, mas você não ama, está errado, entendeu? É como se existisse em mim, em você, algum tipo de força capaz de converter uma pessoa por meio do nosso amor. Esse amor não é nosso, querido. Não tem amor meu que possa converter uma pessoa. Entende? As minhas ações, tudo ok, eu tenho atitudes de amor para uma pessoa, mas é o amor de Deus que converte essas pessoas. É a revelação do amor dele, não o amor humano, não o amor das pessoas. Ainda que Jesus tenha falado que se nós nos amarmos uns aos outros, o mundo conheceria Jesus por meio desse amor entre nós. Mas de que amor ele está falando? O que é essa palavra, afinal de contas? Porque no conceito do mundo, amor é literalmente, queridos, o conceito do mundo, amor é literalmente você dizer amém para tudo. Para tudo que esteja em concordância com o que ele acha. Então, eu achei que o Ben, que é o filho do David, deu uma resposta maravilhosa ali. Ninguém ali avisou a gente que ia falar de política. Ninguém ali avisou a gente que ia falar de relativismo. Ninguém ali falou para a gente que ia falar de pecado, de questões. Ninguém pediu permissão, ninguém falou nada. Todo mundo, toda banda, todo artista, todo aquele que faz arte, ele quer transmitir uma mensagem. Ninguém pede permissão para... nenhum artista pede permissão para isso. Ok? Não existe isso. Todo artista é livre, a arte é livre. Eu achei fantástica essa resposta do Ben. E é isso mesmo. Essa é a nossa mensagem. É isso que nós queremos transmitir. Ah, você não gostou? Ok. Tem o direito de não gostar. Mas querer proibir de que isso aconteça, que é o problema. Então, a gente vê assim, mais do que nunca, desculpa estar dando ênfase nessa questão, mas eu acho que é uma questão urgencial, que a gente não pode deixar passar, e a gente tem que tratar sobre isso. Nunca se viu tanto uma geração que fala de liberdade e, ao mesmo tempo, censura a própria liberdade. Uma gente que grita em nome de uma liberdade, ao mesmo tempo que censura a liberdade. Então, é liberdade, quando se está falando de liberdade, essa liberdade, meus queridos, e é isso que Francis Schaeffer ele fala, havia antes um conceito entre antítese. Vou explicar o que é isso. Isso era literalmente uma coisa ruim, e isso era literalmente uma coisa boa. Nós tínhamos esse conceito de antítese na nossa vida. A partir do relativismo, esse conceito não existe mais. Então, a partir de agora é o seguinte, quando as pessoas falam de liberdade, a gente tem que entender que não é mais da forma como você e eu entendíamos. Não é mais a mesma coisa. As palavras mudaram. As palavras hoje têm outro sentido. Então, quando se fala de liberdade, você é livre para fazer aquilo que eu quero que você faça. É isso essa é a mensagem. Entendeu? Então, hoje, você pode falar o que você quiser num show, desde que aquilo que você faça seja algo que eu permito que você fale. Senão, você não pode falar. Não pode mesmo. Porque o que foi a mensagem que essas pessoas deixaram claro ali, é que não pode. Você não pode falar do Evangelho. O Evangelho tem que estar recluso a isso aqui. Ó. Quer falar, vai falar lá dentro da igreja. É como se o objetivo do Evangelho fosse esse, pregar o Evangelho para quem está aqui dentro. Entendeu? Então, que se lasque. Magoa, pode chorar à vontade. Você não gosta de chorar, então chore. Chore bastante. Amém? Então, suporte comigo os sofrimentos. É isso. É isso. É isso aí mesmo. Nós fomos chamados para se lascar mesmo. Para sofrer mesmo nessa guerra. É uma guerra, queridos. É uma guerra que nós estamos travando todos os dias. É uma guerra contra esse mundo. É uma guerra contra Satanás. Existe
seres espirituais nesse mundo agindo para matar, para roubar, para destruir a mim e a você. Pedro fala isso, que o diabo está como um leão ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar, destruir. E existe uma guerra interior contra o velho homem, ainda dentro de mim e de você, todos os dias. Então é isso que Paulo fala, suporte comigo os sofrimentos. Já na pregação passada eu falei sobre os sofrimentos de Paulo. Não tenho nem dúvidas de que o que ele está falando aqui é uma coisa que é literalmente isso, sofrer por causa do Evangelho. Tanto que ele morreu preso, decapitado em Roma. Por causa do quê? Por causa do Evangelho. Por causa que os emos lá não gostaram. E prenderam ele. Tinha naquela época já, gente. Tinha pessoas que se magoavam, que não gostavam do Evangelho, que não achavam que não podia. No versículo 4, nenhum soldado se... pulando lá para o versículo 8. Lembrem-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu Evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então, olha só, não é uma guerra sem propósito, não é uma guerra sem um alvo, sem um lugar aonde nós estamos, onde nós queremos chegar. É uma guerra que tem um propósito. Qual que é o propósito dessa guerra? O propósito dessa guerra é a pregação do Evangelho, é a expansão do reino, é para que outros sejam salvos. Então, eu não tenho que ter ódio pelas essas pessoas que falaram tudo o que falaram, apesar de que a minha carne quis, atropelar todo mundo ali. A minha carne fica indignada com aquilo ali, com a falta de respeito, com tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso me esquecer que a minha guerra não é contra essas pessoas, não é contra esses artistas. Amém? Eu estou numa guerra contra este mundo, mas é contra o pensamento desse mundo, aquilo que está sendo falado, não as pessoas. É contra Satanás, não as pessoas. É contra mim mesmo, o lado negro da minha força. Todos nós temos, o lado do Darth Vader e o Luke Skywalker dentro de nós, todos os dias ali em luta. O Pip Skywalker e o Pip Vader, todo dia, lutando em guerra constante, todos os dias. Graças a Deus até aqui a luz venceu, Já amanhã eu não garanto. Então ele fala isso, tudo suporto por causa do eleitos. Então existe um propósito na minha vida e na tua vida, de suportar por quê? Por causa do reino, por causa do que Jesus fez, por causa da salvação dos outros. Então a gente não pode desistir. Não podemos ser os desertores dessa guerra, porque é o que está acontecendo. Por que as pessoas desertam dessa questão do reino? Porque elas querem viver para si mesmas. Elas não querem guerra, elas querem a parte boa do Evangelho, que são as bênçãos. As bênçãos, a vida boa. Quando a gente entra na guerra, é obviamente que você vai enfrentar os inimigos, vai apanhar. Estava dando classe de membresia agora para eles e estava contando a história da Gólgota, que no início, semanalmente, alguém apanhava. E apanhava literalmente, não é apanhava na internet, porque brigou, porque se magoou com palavras. Era literalmente apanhar no culto. No culto não, mas apesar de uma vez quase foi no culto. A gente estava num culto, para quem nunca ouviu essa história, eu vou contar pela primeira vez então. A gente estava num culto e de repente só escutei, pá, garrafa quebrando assim, pá, e Lúcifer, ave Lúcifer. Falei, opa, se manifestou, finalmente compareceu no culto, E aí, aquela gritaria toda, e os homens saíram todos correndo pela porta, Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu, como bom pastor, fui atrás das ovelhas desgarradas, fui atrás, ver o que estava acontecendo. Até eu entender o que estava acontecendo, moral da história, 4 black metals correndo, e uns 30 peão da igreja correndo atrás, assim, para matar os caras. Então, porque era toda semana.
toda semana era isso, né? Pegava um de nós sozinho na rua e moía no cacete. Então, semanalmente isso acontecia, quando começou. Então, era apanhar toda semana. Então, era isso. Então, a gente tem que entender isso, que a nossa guerra não é contra essas pessoas, mas nós estamos numa guerra constante. Né? Constante, o tempo todo. É guerra, querido. Você é um soldado de Cristo. Você está numa guerra. Mesmo que você não queira estar. Se você não está nessa guerra, você é um desertor, então. E não percebeu isso. E não existe coisa mais vergonhosa do que isso. Deixar teus irmãos se lascarem nessa guerra. Não obedecerem aquilo que o nosso general nos ordenou. Pregar o Evangelho. Por que o Evangelho? Por que uma guerra? Porque o Evangelho é a única coisa que pode vencer essa guerra. É o Evangelho. O Evangelho transforma um pai alcoólatra num pai melhor. O Evangelho transforma um homem adúltero num homem fiel. O Evangelho tira um jovem viciado em drogas para uma vida de liberdade. O Evangelho transforma um homem mentiroso num homem que vai falar a verdade. Essa é a guerra. Esse é o Evangelho, que é capaz de transformar nossas vidas. Amém? Amém? Todos nós estamos nesse processo de guerra constante. Porque a salvação ela implica em 3 estágios. O primeiro estágio chama-se regeneração. Quando você vem para Cristo, Jesus entra na tua vida, Ele transforma a tua vida numa nova criatura. Isso se chama regeneração. Você é recriado em Cristo Jesus. Você recebe a presença do Espírito Santo. Você já está salvo. Porque Jesus falou, o Espírito está pronto. O Espírito está pronto. O Espírito não é uma coisa que se desenvolve. O Espírito, quando você se converte, o teu Espírito está salvo. Aí você entra no segundo processo na tua salvação, que é a santificação. E aí ela é para a vida toda. Diariamente, Deus, o Espírito Santo, vai limpando a tua vida. Claro que isso é um trabalho em conjunto, de coisas, de lutas que você luta diariamente para que o Espírito Santo vai trabalhando e te libertando. E o último processo da salvação chama-se ressurreição, que só vai acontecer na parousia, somente quando Cristo voltar. Mas o meu espírito está pronto, está salvo, e a minha alma é santificada diariamente dos pecados da carne. E a ressurreição é a consumação da salvação, quando o meu espírito, alma e corpo vão ser, em definitivo, salvos para todo sempre. Porque enquanto o meu corpo está num cemitério, no pó, ele ainda não está salvo. Já existe uma promessa de salvação para ele, mas ainda não está salvo. Amém? Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. E olha que isso que Paulo está falando. Para que o quê? Eles sejam salvos. Era isso. Então, sem o Evangelho, sem luta, sem suporte diário, não desistência do meio do teu chamado, não tem como alcançar os não alcançados. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Que coisa tremenda. Se morrermos com Ele. Se morrermos com Ele. Paulo está falando de luta. É isso. O chamado do cristão é um chamado para morrer todos os dias, diariamente. Esse é o chamado para mim e para você. Ele coloca lá, se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Ou seja, é preciso haver perseverança. É necessário haver perseverança. Se o negarmos, Ele também nos negará. É isso que Jesus falou. Olha, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Teve uma das bandas aí que todos os membros são cristãos e se negaram a dar continuidade nos shows.
Para mim isso é uma vergonha, por medo da repercussão no meio em que estava. Eu sei que alguns entendem isso, mas na minha perspectiva isso é uma vergonha. Se fosse o desertor aí, que eu ia gostar mais ainda. Ah, não gostaram? Ah, então agora sim. Aí que é bom. Aí que é bom. Nossos melhores shows foi no meio da cusparada. Cusparada, latada, xingamentos. E eu sou um sortudo, gente. Pode, o Natan é prova disso. Todo show, assim, o Ângelo estava lá falando, todo mundo pianinho. Era eu encostar no microfone e já levantava um bêbado, assim. Cala a boca, já começava. Todo show tinha um bêbado do Satanás que queria calar minha boca. Mas todo show. Todo show. E aí a minha vontade era descer do palco. Mas daí o espírito ganhava e eu ficava de boa ali. Mas todo show, o anjo falava à vontade. E eu pegava no microfone, Satanás se manifestava. Entendeu? Acho que o anjo tinha algum acordo com o Satanás ali, sabe? Pode. Agora eu acho tremendo isso no versículo 13, porque ao mesmo tempo, Paulo ele fala assim, se somos infiéis, ele permanece fiel. Aleluia. Então, ainda que a gente seja esse bando de gente infiel a Deus, muitas vezes, graças a Deus que ele permanece fiel. Porque se dependesse da nossa fidelidade para que Deus fosse fiel a nós, a gente estava lascado, não estava? Ainda bem que a fidelidade de Deus não depende de mim e de você. Pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito, e serve apenas para perverter os ouvintes. E aí no versículo 13 ele vai dizer, procure apresentar-se a Deus aprovado. Eu acho lindo isso. E aí ele está colocando na mão de quem isso? De Deus? Não. Na minha e na tua mão. Olha, você, eu, cada um de nós aqui, nós, compete a mim, compete a você, apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. Certo? Então essa é uma tarefa minha e tua, não é de Deus. Não é Deus que vai apresentar eu diante dele mesmo. É eu e você que precisamos nos apresentar diante dele como pessoas aprovadas. E aí ele vai continuar dizendo assim, ó, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Eu já tive fases na minha vida que eu torci para Jesus não voltar. Na minha oração, eu falei assim, não volta, não volta. Se voltar agora, lascou. Como é que anda isso na tua vida? Se Jesus voltasse hoje, ia ser uma alegria ou ia ser um corre-corre? Se esconder embaixo da cadeira. Como seria isso? Então, Paulo está falando isso, olha, você tem que se apresentar diante de Deus como alguém aprovado, e ele fala, para começar, ele traz essa questão, que não tem do que se envergonhar, ou seja, não existe pecados em mim dos quais eu tenho que me envergonhar, eu tenho que, de fato, viver uma vida de santificação, estar pronto o tempo todo. E aí ele continua dizendo assim, ó, que maneja corretamente a palavra da verdade. Ou seja, como tem sido a tua vida diária de conhecimento, de busca, de leitura da palavra de Deus? O quanto eu tenho conhecimento da palavra de Deus? Conheço de fato aquilo que a Bíblia ensina? Quanto eu conheço disso? Não vou perguntar aqui, mas quantas vezes você leu a Bíblia inteira? Quantas vezes? Qual é o conhecimento? Eu tive um professor no seminário, o Dom, ele já era bem idoso, tinha seus 70 e poucos anos, e ele tinha decorado todo o Novo Testamento. Ele sabia decor todo o Novo Testamento, e já tinha começado a decorar alguns livros do Antigo Testamento. Eu olhava para aquilo e falei, meu Deus, não estou dizendo que você tem que saber decor, não é isso, mas esse era um homem realmente faminto pela palavra de Deus. Então, qual o nível de conhecimento que eu e você temos? Então, se apresentar diante de Deus como aprovado, envolve então não ter uma vida de pecado,
e envolve também ter um conhecimento da palavra, da verdade. Porque o que eu vou anunciar é o Evangelho. E eu preciso conhecer aquilo que eu vou anunciar. Paulo fala isso, que você tem que saber responder à razão da tua fé. Amém? Daí ele vai continuar dizendo assim: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim alguns pervertem a fé. Olha só, eles começaram a ensinar esse tal de Himeneu, né? Himeneu e Fileto começaram a ensinar que a ressurreição tinha acontecido. Olha só o poder do ensino. Esses caras estavam ali na igreja e começaram a ensinar. E o que aconteceu? Alguns acreditaram. Alguns foram pervertidos por esse ensino. Por isso que você não pode necessariamente acreditar em tudo que eu estou ensinando. Você precisa estar com a tua Bíblia aí na mão, verificando, e não tem nenhum problema em chegar assim: Pipe, isso aí não é bíblico. Aqui não. Tem igreja que você vai ser chamado de rebelde e você vai ser excluído. Mas aqui não. Você tem todo o direito de discordar. Biblicamente, olha, isso aqui não é verdade. Isso aqui não é verdade. Então, precisa estar atento a isso. Precisa estar verificando biblicamente se aquele ensino é de fato bíblico ou não. No versículo 19, enquanto o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Aleluia. Aleluia. Então, entre nós aqui, quantos pertencem ao Senhor, de fato, eu não posso dizer. Talvez ninguém. Ou talvez todos. Talvez 50-50. Não sei. Mas onde vai se manifestar isso? Daí ele vai falar assim: afaste da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então, talvez esteja esse o segredo para mim e para você. Quando a gente está falando de se apresentar aprovado diante de Deus, implica também em afastar-se da iniquidade na nossa vida. Ficar longe da iniquidade. Afastar-se da iniquidade. Isso também é se apresentar como aprovado diante do Senhor. Lá no versículo 22, ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala assim: fuja dos desejos malignos da juventude. Eu acho que Paulo está meio defasado aqui, né? Porque eu sou muito jovem. Estou com 50 anos, mas esses desejos malignos ainda estão aqui. Esses demônios aqui estão rodeando até hoje. Claro que no jovem isso também é muito pior, né, talvez, mas para mim nunca mudou essa questão. De que o mal, se você acha, tem gente, depois que eu casar a coisa vai melhorar. Quando eu ficar velhinho, não sei, estou com 50 já, e os desejos malignos estão ainda aí. E a gente tem que brigar contra eles todos os dias. Dizer não para eles todos os dias. Então ele fala, fuja, e eu acho interessante isso, porque Paulo ele fala assim, não seja amigo dele. Não convide ele para fazer parte da sua vida. Não dê espaço para ele na sua vida. Paulo fala o quê? Fuja louco, que nem minha sogra fala, fuja louco. É aquele negócio de José mesmo lá, tem que pular a janela e sair correndo. Se é o 14º andar, está lascado, né? Esses dias eu recebi um vídeo no WhatsApp lá, um cara pelado, do lado de fora da janela, assim, no, sei lá, 8º andar, em cima do ar-condicionado. Provavelmente já sabe o que estava acontecendo, né? Eu acho que o marido da mulher chegou mais cedo em casa. E ele estava no 8º andar, assim, para fora da janela, em cima do ar-condicionado. Peladão. Então, fuja louco. Nesse caso, estava fugindo para não morrer, né? Mas fuja louco. Então, tem que fugir, é o que Paulo está falando. Fuja dos desejos malignos da juventude. Ou seja, existem questões, queridas, que são malignas mesmo, não tem jeito.
São malignos mesmo. E especialmente os nossos jovens hoje, olha, que coisa triste o que está acontecendo. Que coisa triste. Eu tenho falado bastante sobre isso nos domingos, porque talvez seja uma mensagem urgente mesmo, nós falarmos sobre isso. Nós falarmos sobre isso. O aborto dessa menina essa semana, né, foi comemorado aos gritos, né? Comemorado um aborto de um bebê de 22 semanas, já estava, né? Acho que foram 29? 29 semanas. 29 semanas. E é tratado assim, eu entendo que a mãe, né? A mãe também é um ser humano, obviamente, né? Tem sua importância, claro que tem. Mas o feto, né, é como se não existisse, né? Não é nada, né? É só um incômodo, um problema a ser eliminado da vida daquela menina. Né? É um problema a ser eliminado. E eu vi crente comemorando, queridos. Eu vi gente colocando no histórico assim, como uma comemoração. Então, continuando, queridos. Então, fuja dos desejos malignos na juventude e siga. Então, ao invés de se entregar para esses desejos, você tem que seguir a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Então, especialmente essa questão relacional de amizades, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, especialmente você que é jovem. Tem que estar muito atento com os amigos. Porque as amizades, de fato, pervertem os maus costumes. De fato. Entende? Não adianta, querido. Se eu ando só com gente que está fazendo caca na vida, isso vai ter alguma influência na minha vida. Olha, por muita graça, talvez você realmente seja uma pessoa fora da curva ali, que vai conseguir ter, né, algum tipo de maturidade e domínio próprio. Claro que eu me relaciono, como eu falei, eu fui tocar lá em Foz do Iguaçu lá com os meus amigos, nenhum deles é cristão nos moldes em que a gente entende como cristianismo, mas eu fui tocar com os caras lá, entende? E ninguém cristão. Estava lá, tocando com os caras as músicas do mundo, né? Mas estava lá. Entende? Até que ponto eles me influenciam? Não pode. Não entende? Não tem como. Mas no convívio diário, será que isso se tornaria uma realidade ou seria influenciado pela amizade deles? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão relacional também. E daí a exortação de Paulo é isso, você tem que cuidar com quem você anda. Tome cuidado. Não que a gente não possa ter relacionamentos com pessoas não cristãs. Devemos ter, mas com o devido cuidado, sempre cuidando, especialmente se aquele tipo de relacionamento estraga você. Eu tenho amigos, cara, que, olha, os caras são estragados, entendeu? E eu, com toda a minha suposta maturidade cristã, muitas vezes fico, vendo que aqueles caras estão influenciando a minha vida, e eu tenho que, chega, me afastar, para não ser influenciado por aquele tipo de coisa. Então, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Amém? Então, apresentar-se a Deus como aprovado também é ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Eu gosto dessa parte, apto para ensinar. O quanto eu e você estamos aptos para ensinar os outros. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem. Aí também. Então, eu me perco muitas vezes nisso, que às vezes no calor do debate não consegue ser manso para responder e acaba, né, falando muitas vezes de modo em que você realmente não deveria ter falado aquilo. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento. Então é Deus quem concede o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Olha só que coisa tremenda.
Então, Paulo, ele não descarta essa questão de que nessa guerra, como soldados de Cristo, nessa guerra de sermos aprovados por Deus, nós temos que ter alguns tipos de posturas, até mesmo no ato do evangelizar. Porque quem converte a pessoa é Deus. É ele que está falando, é Deus que vai levar aquele cara ao arrependimento. Amém? Mas olha o entendimento de Paulo. Quando Paulo estava ali pregando o evangelho, e todos aqueles inimigos estavam ali, pronto para bater nele, apedrejá-lo, negar aquilo que ele estava falando, envergonhá-lo, prendê-lo, surrá-lo de alguma forma, condená-lo por coisas que ele não tinha cometido, ele estava olhando tudo aquilo ali o seguinte: a minha luta não é contra a carne, a minha luta não é contra o sangue, mas a minha luta é contra o diabo que está agindo na vida dessas pessoas. Amém? Então, quando eu estou me relacionando com amigos não cristãos, ou até mesmo pessoas da nossa família, nós temos que ter esse discernimento, de que Satanás está ali, queridos, agindo, está agindo. Antes de eu vir para Cristo, uma vez um cara falou que eu era filho do diabo. Pense num cara que for bravo. É filho do diabo o quê? Que filho do diabo? Não gosto de dar essa honra para ele. Falei, você está em Cristo? Eu falei, não, então você é filho do diabo. E é verdade. Quem não está em Cristo, está debaixo da escravidão de Satanás. E eu e você, como bons soldados de Cristo, nós temos que anunciar o evangelho para essas pessoas, para que essas pessoas sejam também convocadas para o nosso exército. Porque a nossa guerra é essa, queridos. É roubar soldado do exército contrário, por meio do evangelho. Amém? Não sejamos desertores. Sejamos bons soldados de Cristo, aprovados diante de Deus. Amém? Quem quer fazer parte disso? Levanta a mão. Amém? Deixa eu ver se alguém ficou com o braço aberto. Estava com o bracinho abaixado aí que eu vi. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, nós sabemos que nós estamos numa guerra, cercados por todos os lados pelos inimigos, especialmente, Pai, pelas legiões de demônios que procuram a quem possam tragar. Senhor, nós temos pessoas da nossa família que estão sendo escravizadas por Satanás, Senhor. Pais, mães, irmãos, irmãs, tios, tias, avós, filhos, alguns que estão sendo escravizados, Pai, por esses desejos malignos da juventude, especialmente as questões da sexualidade, Senhor, onde Satanás tem investido com todas as suas forças, Pai, para destruir a sexualidade dos nossos filhos. Mesmo nós, Pai, supostamente com um pouco mais de maturidade, Senhor Jesus, para todos os lados, Senhor, a nossa sexualidade tem sido bombardeada, minada, Senhor, de informações, de imagens, Senhor, para destruir, Senhor, a nossa santidade. Senhor, nós gostaríamos muito de sermos aprovados diante do Senhor, de termos uma vida aprovada diante do Senhor. Por isso, nos ajude, Senhor, a conhecer mais o Senhor, a nos enchermos mais do Senhor, a aprendermos a sofrer, Pai, os resultados dessa guerra, Senhor, e permanecermos firmes em perseverança, Senhor, pregando o Teu Evangelho, sendo testemunhas, Senhor, do Teu Evangelho, o qual a Tua palavra diz, Senhor, que é loucura, para muitos é a vergonha, mas nós sabemos que o Evangelho, Senhor, esse que é anunciado, Senhor,
é o teu poder. É o poder que transforma, que muda as nossas vidas. Deus nos ajude, Senhor. Nos ajude. Nos ajude, Senhor, a viver essa vida de santificação e de busca. De testemunho, sim, Senhor, da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a vencer todas as barreiras, Senhor, que nos impedem de pregar o Teu Evangelho para as pessoas, Senhor. Seja ela a vergonha, seja o medo, a timidez. Nos use, Senhor, e tenha misericórdia de nós, para que no dia em que tivermos que nos apresentar diante do Senhor, estejamos realmente, Senhor, sendo apresentados como bons obreiros, que não têm do que se vergonhar, aprovados diante de Ti, em Cristo Jesus. Amém.